Muito bem, queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Se liga, porque isso falou tanto no meu coração. Vamos ler comigo Ruth, capítulo 2, a partir do versículo 11. Ruth, capítulo 2, versículo 11. Presta muita atenção nessa introdução, muito importante. Diz assim a palavra do Senhor: respondeu Boaz e lhe disse, o Boaz falando com a Ruth: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Eu vou ler mais uma vez para você, presta bem atenção. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, muito obrigado, Senhor. Nós estamos diante da tua poderosa palavra e nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor derrame sobre a igreja espírito de sabedoria e de revelação. Sejam muito mais que palavras humanas. Seja, Senhor, o teu Espírito ministrando no nosso coração, falando a tua palavra no nosso coração, nos mudando por dentro, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Então, queridos, é muito linda essa história, uma das histórias mais lindas da Bíblia. Eu amo pregar essa história, mas eu olhei essa história dessa vez de uma forma bem diferente. Ela foi diferente para mim. Eu vou só resumir a história da Ruth, porque vocês conhecem muito. É uma história de uma viúva, não é, paupérrima. Ela não era pobre, ela era paupérrima, né, miserável, não tinha nada, que virou mendiga, não é, e que se tornou uma princesa riquíssima. É linda essa história, né? Olha como que ela começa, olha como que ela termina. Uma princesa riquíssima, casou com o homem mais rico de Belém de Judá. E também ela era uma moabita maldita, né, porque Deuteronômio 23 fala da maldição sobre os moabitas, que eles não poderiam entrar na presença do Senhor até a sua 10ª geração. Eles estavam debaixo de uma maldição, e essa viúva paupérrima, além de virar princesa, ela virou a bisavó do rei Davi. É pouco isso? É muito grande, não é? Agora, o que eu estou te falando que é uma coisa nova no meu espírito? Olhar para Ruth como uma pessoa extremamente obediente. Isso eu quero te mostrar. Até ouvindo, né, a Natália fala, o Espírito Santo está sincronizando a gente, né, falando sobre obediência. Então, olhar para Ruth assim, puxa vida, não foi uma sorte, gente. Foi uma coisa assim, Deus quer esse aqui só, e agora eu vou prosperar ele, vou abençoar. Irmãos, essa moça foi extremamente obediente. Agora eu quero abrir um parênteses, depois eu vou voltar para Ruth, mas a gente ouve muito falar sobre o reino de Deus. Quem já ouviu falar sobre o reino de Deus? Deixa eu abrir esse parênteses com você e eu quero te fazer um desafio, e depois a gente vai continuar a história da Ruth. Então, o que é o reino de Deus? Olha o que Jesus disse em João 3,3: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, diga nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você só vai entrar no reino de Deus se você nascer de novo. E Jesus disse que o reino de Deus não vem em visível aparência. Ninguém vai dizer assim, ei-lo ali, ela chegou, o reino de Deus, ou lá está, porque o reino de Deus, ele disse, está dentro de vocês. Onde está o reino de Deus? Dentro de mim. Quem não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Mas onde está o reino de Deus? Dentro de mim. Então, quando você crê no rei e o obedece, quem é o rei? Quando você crê no rei e o obedece, o reino de Deus chegou no seu coração. Isso que é o reino de Deus. Quem está comigo? Entende? Então a gente não vai ficar esperando chegar o reino de Deus, ou então a gente morrer para a gente ir para o reino de Deus. Quando eu nasço de novo,
quando eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, quando o Espírito Santo vem morar no meu coração, isso provoca dentro de mim uma mudança, tem que mudar. E essa mudança, uma das coisas que vai mudar em mim é que eu vou obedecer ao rei. Eu quero agradar o rei. Eu começo a amar o rei. Eu quero fazer o que ele ama, eu odeio o que ele odeia, não é? Essas coisas são provas de que o reino de Deus já está em mim, né? Jesus fala assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Não é? Então, eu amo Jesus, eu sou crente, eu nasci de novo. Por que você não obedece? Jesus que está perguntando, não sou eu. Por que vocês me chamam de Senhor, a palavra que é Kyrios, dono? Por que vocês dizem que eu sou dono de vocês e vocês não obedecem o que eu mando? O apóstolo João diz assim, João 3,24: aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. Quem é que permanece em Deus? Quem guarda os mandamentos. Aquele que guarda os mandamentos permanece em Deus, ok? E Deus permanece nele. Então, irmãos, presta bem atenção aqui, ó. Eu não sou salvo porque eu obedeço. Eu obedeço porque eu sou salvo. Porque o reino de Deus já está dentro de mim. Então, quando eu entreguei minha vida a Jesus, aconteceu uma coisa incrível dentro de mim. O Espírito Santo veio viver dentro de mim, e eu que estava morto, revivi. Então, por isso que eu obedeço. Quem está me entendendo? Por isso que eu obedeço, por isso que eu sou salvo. O reino de Deus chegou na minha vida. Então, salvação não tem nada a ver com obra, né? A Bíblia diz que nós somos salvos de graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Mas olha o que diz Apocalipse 22:12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A salvação é de graça mediante a fé. Você nunca vai merecer a salvação. Foi de graça, foi pela fé em Jesus. Aí você nasceu de novo. Só que agora, como fruto disso, você quer obedecer. E aí, por causa dessa obediência, você vai receber galardões. Quem está comigo? Então, irmãos, a grande questão hoje é aqui, ó. Eu sou salvo. Isso que tem sido a pergunta que eu tenho feito para as pessoas. Você é salvo, não é? Porque olha só, quer ver? Olha comigo. Eram 10 virgens, não eram 10 virgens? Irmãos, daquelas 10, as 10 eram noivas. A igreja é a noiva de Cristo. Quem está comigo? As 10 eram noivas, todas eram noivas. Todas faziam parte da igreja, olha só o perigo. As 10 eram virgens, ou seja, todas elas estavam obedecendo, fazendo a coisa certa. Que coisa legal. Elas estavam fazendo a coisa, todas virgens. Que maravilha. As 10 esperavam um noivo. Se eu perguntasse aqui, não é? Quantos aqui são igreja do Senhor? Quantos aqui fazem parte da igreja? Todos diriam eu. Se eu dissesse aqui, quantos aqui querem agradar o Senhor, querem ser virgens, né? Obedientes ao que Ele manda? Eu. Quantos aqui estão esperando pelo noivo, pela volta do noivo? Vocês diriam, eu. Quantos aqui têm o óleo da unção? Vocês já experimentaram? Todas elas tinham óleo, as 10. Agora, irmãos, o fato é que 50% delas se perderam. 50% delas não estavam prontas quando o noivo finalmente chegou. Quando o noivo chegou, 50% delas ficaram dizendo, deixa a gente entrar. E ele disse, eu não conheço vocês, sejam lançadas nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Meu Deus! Eu disse, meu Deus! Aí eu fiquei pensando, a partir daquele momento, e se metade da igreja que eu pastoreio não estiver salva, e eu estou tentando fazer eles obedecerem princípios, ensinando obediência, leiam a Bíblia, orem, congreguem. Se eles não forem salvos, se o reino de Deus ainda não está neles, eles não são capazes de obedecer. Então, agora que eu estou com quase 40 anos de idade, né? Aí eu pensei, puxa vida, eu estou indo pelo caminho errado, né, Senhor? Porque eu estou querendo que eles façam coisas. Por exemplo, puxa vida, eles têm que ler a Bíblia, eles têm que congregar. Por que eles faltam tanto? Por que por qualquer coisa, não é? Até por um jogo de futebol eles deixam de congregar? Por que eles não oram? Por que eles não querem obedecer? Mas o que o Espírito Santo tem falado no meu coração é, será que o reino de Deus já está dentro deles? Porque se eles forem salvos, eles querem obedecer. E se eles obedecerem, eles receberão um galardão. Então salvação não tem nada a ver com
obra, mas galardão tem. Quem está me entendendo? Então, irmãos, é sobre isso essa palavra. A obediência é o lugar da bênção. Você pode confiar. Tenho visto isso assim. Agora eu tenho olhado com outra perspectiva e eu tenho visto interessante como que essa pessoa está sendo abençoada. As coisas parecem que dão certo, parece que tudo conspira a favor dela, mas quando a gente vai investigar um pouco mais, a gente percebe um temor de Deus no coração dela. Ela quer fazer a coisa certa porque é certa, ela quer fazer a coisa certa porque ela agrada a Jesus, ela quer, o negócio dela é com Jesus, mas isso não é uma coisa que ela está se esforçando para fazer, é porque ela nasceu de novo. O reino chegou para ela. Quem está entendendo? Então é sobre isso, irmãos. É sobre isso, tá bom? Vocês estão prontos? Eu quero te mostrar aqui então que a obediência é o lugar da bênção. Eu quero te mostrar que a Ruth, na verdade, as coisas foram perseguindo ela. A bênção foi acontecendo na vida dela por causa da obediência dela em 3 níveis, que eu vou te mostrar, ok? Então, primeiro lugar, a Ruth obedeceu o primeiro mandamento. Grita aí. Qual é o primeiro mandamento? Mateus 22, 37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, irmãos, olha só, presta atenção. Olha só que coisa interessante. A Ruth, ela não estava atrás de um marido rico, e de um marido crente, de um marido muito generoso. Ela não estava desesperada por isso. Ela, na verdade, o que ela fez? Ela amou o Senhor. Olha o que o Boaz vai dizer para ela, né? O Boaz vai dizer assim para ela em Ruth 2, 12: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Olha só, presta atenção. O Boaz reconhece que a primeira coisa que a Ruth fez foi vir buscar refúgio debaixo das asas de Deus. Isso fala sobre submissão, não é? Jesus fala sobre a galinha que cobre os seus pintinhos. Então os pintinhos se colocam debaixo da galinha para serem protegidos. Então a Ruth veio buscar, na verdade, as asas de Deus. Ela fala para Noemi, né? Ela diz, quando a Noemi falou, vou embora, pode ficar, ela disse, não, o seu Deus é o meu Deus. Quem está comigo aqui, ó? O que ela está declarando? Não, como que eu vou ficar aqui? Não, eu vou para lá, porque o meu Deus é o seu Deus, Ele está lá, e eu quero obedecê-lo, eu quero me colocar debaixo dEle. Então, porque Ruth busca, em primeiro lugar, se colocar debaixo de Deus, ou seja, da obediência a Deus. Irmão, se colocar debaixo de Deus não é participar de uma igreja. Se colocar debaixo de Deus não é dizer, assim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, só isso, não é só isso. Se colocar debaixo de Deus é obedecê-lo. É declarar, o Senhor é o meu dono, é o Senhor que manda na minha vida. Eu quero fazer isso, mas o Senhor quer que eu faça aquilo, então já está resolvido, é aquilo. Entende? Então, porque a Ruth coloca Deus em primeiro lugar. Porque quando a gente fala de buscar a Deus, a gente pensa, eu estou orando por um problema que eu estou passando. Beleza, tá bom, isso aí também é buscar a Deus, não é? Eu estou indo na igreja, legal, maravilha. Mas, irmãos, buscar a Deus é sobretudo se colocar debaixo da sua autoridade. E é isso que a Ruth faz. E quando ela faz isso, quando ela se coloca debaixo da autoridade de Deus, ela acha o que ela não estava procurando. Ela acha o cara mais rico do mundo, que se apaixona por ela. Quem está me entendendo? Joga essa praga da vida das solteiras hoje. Não é? Se apaixona por ela. O cara é extremamente generoso, o cara é extremamente honesto, o cara é extremamente de Deus. Meu irmão, que coisa maluca isso. Mas por quê? Porque ela buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe foram acrescentadas. Amém, queridos? É sobre obediência. Nós temos que entrar nessa crise não de querer fazer um monte de coisa. Não é isso que eu quero que você entenda hoje. Eu quero que você entenda assim, cara, eu tenho esse desejo de obedecer, eu tenho esse desejo de aprender na Bíblia o que Deus quer que eu faça. Só tem uma maneira de você conhecer a Deus e saber o que Ele ama e o que Ele odeia: se você ler sua Bíblia. Pastor, eu não tenho vontade nenhuma. A gente estava conversando esses dias com um casal, que a moça falou assim, a gente falando sobre casamento, tentando ajudá-los no casamento e tal, casamento com muita dificuldade, não sei o quê. Aí eu falei assim,
está na Bíblia, né, e tal, esses princípios. E eu falei assim, você tem lido a Bíblia? Ela falou, tenho. Aí ela falou assim, esse ano eu já li a Bíblia uma vez. Aí eu falei, meu Deus, nem eu consegui terminar a leitura da minha Bíblia esse ano. Não, nós estamos em janeiro ainda. Ela disse, não, pastor, eu só li a minha Bíblia uma vez esse ano. Eu disse, mas por quê? Não tenho vontade. Então a questão é, você já nasceu de novo? Porque, irmão, se nasceu, tem fome. Quando um bebê nasce, ele tem fome, não é verdade? Você precisa ensinar um bebê a pedir, olha menino, quando você estiver com fome, me peça, por favor. Ele grita de fome, porque ele tem fome, porque ele nasceu. Ele grita de sede, porque ele nasceu. Então quando eu nasço de novo, tem coisas na minha vida que eu não consigo viver sem mais. E se eu estou conseguindo viver sem isso, de boa, é porque eu não nasci. Quem está comigo? Então, queridos, a maldição da Ruth, ela estava debaixo, quem está ligado que ela estava debaixo de uma maldição? Deuteronômio 23, 3, dizia assim, nenhum moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Uma maldição. Mas libertação é santificação e nada mais. Se eu me santifico, se eu obedeço, Satanás não tem argumento para entrar na minha vida, acabou. Então Satanás não conseguia atrapalhar a Ruth, o projeto da Ruth. Por quê? Apesar dela estar debaixo de uma maldição, mas a obediência dela é tão radical a Deus, que a maldição é quebrada. Então como é que o crente vive? O crente vive assim, o meu pai era isso, era aquilo, a maldição, não sei o que, tal. Ele está mais preocupado com a maldição do que com a própria obediência, né? Como o Tiago me ensinou essa semana, que 30% do conteúdo bíblico fala sobre lei da herança. 70% do conteúdo bíblico fala sobre lei da responsabilidade. Ou seja, a Bíblia fala mais do que eu faço e a consequência que eu recebo do que o que eu herdei dos meus pais. Então, se eu tenho uma herança ruim dos meus pais que representa 30%, eu tenho 70% de decisão que eu posso tomar e mudar toda essa história da minha vida. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. De novo, não tem nada a ver com salvação. Salvação foi de graça, irmão. Você não fez nada, não mereceu, foi de graça. Você estava perdido nos seus pecados e delitos quando Ele te salvou. Mas galardão tem a ver com a obediência. Quem está comigo? Qual foi a primeira coisa que a Ruth fez? Ela obedeceu o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus. E Jesus disse assim, aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Te amo, Jesus, te amo, aleluia. Maravilha, pode adorar. Mas se você não obedece, ele diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não obedece o que eu mando, tá bom? Então a primeira coisa é isso. E a segunda coisa que a Ruth fez, que eu digo, o segundo nível de obediência da Ruth, ela obedeceu o segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento? Mateus 22, 39. O segundo mandamento, Jesus disse, semelhante a este, ou seja, aquele primeiro lá, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Uau! Então presta atenção. Irmãos, a Ruth estava no lugar da bênção. Quem está comigo? Quem quer ficar no lugar da bênção? Onde a bênção te pega, você não consegue fugir dela, ela te pega daqui, te pega de lá. Não tem jeito. Não é? Ela te persegue, se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedeceres, todas essas bênçãos virão sobre ti e vão te pegar, e tomara que te pegue mesmo. Então olha só, irmãos, ela obedeceu o primeiro mandamento, se colocou debaixo da submissão de Deus e obedeceu a Deus radicalmente. Agora, entende? Porque ela podia ficar lá de boa. Pensa bem, irmão, comigo. O que essa moça veio fazer com a Noemi, que estava velhinha, pobre, sem filho? Podia ficar lá, casar de novo, arrumar a vida dela como a órfã fez. O que ela tinha? Mas ela obedeceu a voz do Espírito Santo dentro dela. Eu vou. Não é sobre o que eu vou ganhar, o que eu vou perder. É sobre o que Deus quer que eu faça. Ponto final. Ele é o meu dono, tá bom? Agora olha aqui, ó. A segunda coisa, ela obedeceu o segundo mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque olha só o que o Boaz vai dizer para ela. Ruth 2,11, quer ver? Me acompanha aí. Olha o que o Boaz vai dizer para ela. O Boaz percebe o que ela fez com a sogra. Esse amor ao outro, ao próximo.
Olha o que o Boaz diz. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram. Quer dizer, já estava famoso isso, todo mundo já sabia. Tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, vieste para um povo que dantes não conhecia. Irmãos, ela renunciou pelo outro, isso é amor. O apóstolo João diz: não ameis só de palavra, mas de fato e de verdade. Entende? O amor, como a Bíblia coloca o amor lá em 1 Coríntios 13, o amor, fala assim, que o amor não é um sentimento, o amor é um mandamento, né? Jesus disse: amarás o teu inimigo, é um mandamento. Então, o amor não é um sentimento, eu estou sentindo amor, isso é uma paixão. Agora, o amor é um mandamento, porque quando fala assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é benigno, o amor não é egoísta, o amor não arde em ciúmes, são decisões que eu tomo. Então a Ruth, irmãos, ela renunciou à vida dela pela Noemi. Interessante isso, quando a Noemi disse para ela assim, presta atenção, a Noemi falou assim: não, vocês podem ficar, porque eu não tenho mais filhos e eu estou muito velha, pode ficar, eu abençoo vocês, eu estou abençoando, pode ficar, eu abençoo, estou te enviando. A Ruth disse assim para ela, disse porém Ruth: não me peça para que eu te deixe, não me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, o que você faz acontecer aos outros, Deus faz acontecer a você. Isso é uma lei, essa é a lei, e os profetas, está aqui, está escrito. Amar o próximo como a si mesmo resume toda a lei e os profetas. Então qual é o lance? Eu estou aqui correndo atrás de alguma coisa, por exemplo, eu estou correndo atrás, sei lá, de coisas financeiras, vamos dizer. Estou preocupado financeiramente. Qual que é a minha tendência? Olhar só para mim. Se eu olhar para fora, de repente tem alguém pior do que eu, que aquele dinheiro que não é suficiente para mim, porque a minha necessidade é um carro, o do outro é um pão, mas eu posso tirar um pouquinho do meu carro ainda e ajudar o cara a comprar o pão dele. Quando eu demonstro isso, eu estou obedecendo o segundo mandamento. Tem alguém me entendendo ou não? E a bênção me pega. Porque qual é a tendência do ser humano, irmãos? A gente está, por exemplo, a gente faz muito isso, eu e a Meila. Por exemplo, quando a gente passou uma dificuldade muito grande com os nossos filhos, adolescentes, a gente decidiu cuidar de adolescentes. Aí a gente abriu uma célula de adolescentes na nossa igreja, lá em Belém, para a gente cuidar dos adolescentes da igreja. Qual que é a minha tendência? Ficar só preocupado com os meus adolescentes e ficar tão angustiado com os meus adolescentes. Mas quando eu olho para fora e ajudo o outro, eu estou cumprindo o segundo mandamento. Irmãos, isso vale para todas as áreas. Olha o que Jesus disse em Mateus 7,12: tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Então, o que é que você gostaria que acontecesse na sua vida? Pensa aí, hoje. Cada um de vocês tem, eu estou vendo os pensamentos de vocês. Cada um de vocês, pensa aí, fecha os olhos. O que você gostaria? Eu já fechei o meu porque eu já estou pensando aqui também. O que eu gostaria que acontecesse, que alguém de repente fizesse na minha vida acontecer? Irmãos, pensa aí. Agora abre os olhos. Pensa o que você poderia fazer acontecer na vida de alguém. O que você faz acontecer na vida de uma pessoa, Deus faz acontecer na sua vida. Pois aquilo que o homem semear, isto mesmo ele ceifará. Sabe qual que é o problema da semeadura? Eu digo, é a colheita. Porque, irmãos, um grão de milho produz 800 sementes. É muita coisa, né? Então, se eu planto uma coisa boa na vida do outro, pensa o que eu colho na minha, mas também se eu planto uma coisa ruim na vida do outro, pensa o que eu colho na minha. Isso que eu digo, irmãos, que o problema da semeadura é a colheita. Então, preste atenção, esses dias eu ouvi uma história que eu achei muito interessante, que fala sobre isso, ilustra bem isso, que um vendedor estava numa loja na Coreia do Sul. Quem conta isso é o David Show, né? O Paul Young Show. E aí ele contando que esse cara era da igreja dele, inclusive. E aí entrou uma velhinha lá, e era assim, tempo de muito frio, abaixo de zero na Coreia. E os caras, final de ano ali, todo mundo querendo vender, nem sei se era final de ano, mas o pessoal querendo vender, era tipo assim, festa, né? Festa igual Natal pra gente talvez. Então,
Ninguém queria dar moral para a velhinha, porque a velhinha estava assim meio muito simples e tal. Pensaram, ela não vai comprar, está só se escondendo do frio, né? E estava mesmo, né? E aí esse cara viu a situação dela, parou a venda dele e foi ajudar a velhinha. E aí colocou ela lá, assim numa sala mais quentinha, deu um chá para ela, pegou um casaco dele, colocou nela. E ele continuou trabalhando, né? Ele falou, eu preciso correr, preciso trabalhar e tal, mas eu vou ficar observando a senhora está melhor? E a velhinha chegou, ela estava roxa, as mãos roxas, o rosto dela estava roxo de frio. Aí de vez em quando ele ia lá e tal, dava uma assistência para ela. Finalmente ela disse, eu estou bem. Passou, meu filho está vindo me buscar já, muito obrigada e tudo. Pronto, acabou, irmão, acabou. Esse cara não tinha nada que se meter nessa história. A história dele era vender, ganhar dinheiro, para ficar rico, né? Tem que se meter na vida dos outros, querer ajudar os outros, não é? Aí o que ele fez? Beleza, obrigado, porque ele fez isso de graça. Ele não estava esperando nada em troca. Mais ou menos uma semana depois, chamaram ele pelo interfone da loja, para ele subir lá no escritório do cara, do chefão. Aí ele, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz, né? Diz que ele chegou lá, senta aí. Aí ele estava apavorado. Aí o cara pegou um envelope e deu para ele, olha, a pessoa que mandou para você é conhecido nosso e pediu para eu entregar pessoalmente isso para você. E aí entregou para ele, e ele leu. Ele leu ali, né, que o cara era dono de uma empresa na Coreia, e aquela velhinha era só a mãe do cara, teimosa, que não era para ter saído de casa naquele dia, aquela confusão toda e tal, e que ele salvou a vida da mãe dele, e não sei o que, e cuidou, e ela falou muito bem de você, e eu quero que você venha trabalhar com a gente. O David Show conta que esse cara se tornou um mega de um executivo nessa empresa. Quem está me entendendo? Estou todo arrepiado. Onde que esse cara estava? Ele estava no lugar da bênção. Ele estava no lugar obedecendo o segundo mandamento, amando o próximo como a si mesmo, querendo para o próximo o que ele queria para ele. Quando a gente sai, irmão, quando a gente abre mão do nosso próprio ventre, a gente entra nesse lugar de bênção. Então a Ruth, ela não foi abençoada porque ela teve sorte, ela foi abençoada porque, primeiro, ela se submeteu radicalmente a Deus, e segundo, ela amou o seu próximo como a si mesma. Ela disse, nunca que eu deixo você sozinha, nunca que a senhora idosa desse jeito vai encarar uma viagem dessa e vai aguentar. Eu vou com a senhora, se a senhora morrer, eu morro junto com a senhora, aonde a senhora se enterrar, eu me enterro junto. Onde que eu vou abrir mão disso? Eu estou doida por acaso? E aí, irmãos, ela sem perceber entrou no campo do Boaz. Não é isso que acontece? Sem querer, a Bíblia diz, por uma mera coincidência, que foi uma jesuicidência, na verdade, ela entrou nesse campo. Ela ia lá, tranquila, e entrou no campo do Boaz. Aleluia, eu profetizo que você vai entrar no campo do Boaz. Se você se submeter a Deus radicalmente, se você olhar para fora, olhar para o próximo, você vai entrar no campo de Boaz. Diga glória a Deus, eu recebo. E a última coisa, irmãos, então ela obedeceu a Deus, não é? Ela obedeceu o primeiro mandamento, ela obedeceu o segundo mandamento, ou seja, ela amou o próximo, mas ela obedeceu a todas as autoridades delegadas da... Irmãos, isso é incrível, isso é incrível. Deixa eu te mostrar. Primeiro ela se submete a Noemi, quer ver? Olha só, eu quero que você leia comigo, Ruth 2, 22, quer ver? Me acompanha. Disse Noemi a sua nora, Ruth: bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Agora presta atenção, irmãos, porque às vezes, né, o jovem é assim, né? Nós jovens somos assim, meio, né, sabemos tudo, né? Nossos pais não sabem nada, e aí nós já estamos no nível quase anjos, não é? E a Ruth poderia entrar nessa. O que essa velha miserável, pobre, que tomou um monte de decisão errada, não é? E foi parar nesse lugar de pobreza e ruína, tem para me ensinar? Irmãos, ela é só a autoridade dela ali. E a Noemi dá um conselho para ela: filha, fique nesse campo, ele é o nosso resgatador, não saia daí. Não saia daí, fique com as servas dele, ande com elas, você vai estar segura aí. Entende, irmãos? Então, tem orientações que vêm do céu para nós, mas deixa eu te falar uma coisa, vai vir de uma autoridade sua.
E às vezes uma autoridade que você não quer muito seguir, não admira muito, mas Deus tem dessas maneiras de fazer. Ele faz através das nossas autoridades. Oh, meu Deus! Por que não faz através de uma pessoa que eu admiro tanto, Senhor? Por que você não fala tudo na minha vida através do pastor Eibe e do pastor Paulo? Não, irmãos, se for uma autoridade, te liga, Deus pode estar falando com você. Agora, é interessante que olha só esse toque que a Noemi vai dar para ela, quer ver? Olha, Ruth 3:3, toma um banho, olha, porque ela foi lá, chegou, né? Talvez ela chamava ela de sogrona, eu acho, imagino que ela chamava ainda, né? Aí ela falou assim, sogrona, eu sem querer entrei numa terra, e foi muito legal, porque a pessoa lá, olha, ela me deu isso aqui, me deu comida, me deu 30 quilos de cevada, que é a colheita de um mês de um trabalhador, mandou eu te dar de presente, falou coisas lindas a meu respeito, me deu esse lanche aqui que sobrou, a picanha do almoço, mandou eu trazer para você, não é? E como é o nome dele? O nome dele é Boaz, quase que a Noemi desmaia, né? Ele é o nosso resgatador. A bênção, irmãos, vai te achar no lugar da obediência. Ele é o nosso resgatador e tal, né? Aí então a Noemi aconselha, fica lá, não saia de lá, fica lá. E ela obedeceu a sogra. Agora presta atenção. Aí ela começa a voltar para trabalhar, e ela vai percebendo que o Boaz está cada vez mais interessado nela, não é? Ela já percebe aquele olhar, que já não é só, né? Tem alguma coisa nisso e tal. Ela começa a contar para a sogra, e a sogra diz assim, olha o conselho da sogrona, ouça a sua sogra, irmã, ouça a sua sogra. Aí olha só, ela diz assim, banha-te, unge-te, ou seja, perfuma-te, e põe os teus melhores vestidos, aleluia. Desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem, não seja fácil não, minha filha, até que tenha acabado de comer e beber o vinho, né? Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, presta atenção, e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Então presta atenção, irmão, claro que isso não tem nada a ver com a nossa cultura, pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Mas na cultura deles, como é que era? A moça, ela estava na verdade falando para ele que ele era o resgatador dela, que ele tinha a obrigação de resgatá-la, como assim? A lei da redenção, né? Que ele tinha a obrigação de se tornar dono das terras que foram do marido, e ela se tornaria esposa, e o primeiro filho dela seria do marido, para manter a descendência. Então é isso que ela está fazendo pela cultura. Agora, ela não era daquela cultura, quem está comigo aqui, ó? Ela era de outra cultura, ela era moabita, ela não entendia de nada disso. Ela podia dizer, não, mas na minha terra não é assim, na minha terra, Moabe, as meninas se oferecem mesmo. E ela podia dizer, eu acho que o que vai dar certo com esse coroa milionário é isso. O que o mundo pensa, não o que a senhora pensa, irmão, mas é muito lindo como a Ruth vai lá, faz tudo como a Noemi mandou, se deita nos pés do Boaz, que é um homem extremamente íntegro. Quando ele acorda, né, que ele vê a gata lá, Miss Universo lá no pé dele, né, ele fala com ela, né? Ele fala com ela, exatamente tudo que a Noemi fala. Agora presta atenção, ela não só se submeteu à autoridade da Noemi, mas ela se submeteu aos servos do Boaz. Isso aqui é muito sério. Quando você se submete aos seus chefes, às suas autoridades, né? O líder de célula é uma autoridade ali naquela célula, ele está sendo enviado por nós, né? Às vezes ele não tem todas as qualificações que você tem, os estudos que você tem, as capacidades que você tem, mas ele ainda é uma autoridade espiritual ali. Jesus se submeteu ao João Batista, Jesus era Deus, e ele se submeteu, ele foi batizado pelo João Batista. Então presta atenção, a Ruth chega ali e ela fala com os servos assim, olha o que o servo falando para o Boaz, isso pegou muito bem para Ruth, o servo falando para o Boaz da Ruth, disse-me ela, deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Irmãos, isso era um direito do pobre. Havia uma lei
que o que caía da colheita não podia ser juntado pelo agricultor, pelo dono da terra. O que caía no chão era do pobre. O pobre não precisava pedir para ninguém. Eles iam aquela multidão de gente, de pobre, atrás daqueles que iam colhendo, e iam pegando os restos. A Noemi, a Ruth, é a única que chega lá com o chefe. Ela percebe quem é a autoridade constituída ali, não é? E ela, é esse cara aqui, é esse Tiago aqui, que é o chefe dos segadores. Rapaz, seu Tiago, você se importa que eu vá juntar o resto da colheita? O Tiago diz, claro, isso é seu direito. Mas isso pegou muito bem para o Boaz, porque aí o servo do Boaz disse, olha, ela foi a única que pediu autorização. Vocês estão me entendendo o nível de obediência dessa moça? Ela obedece a Deus, ela ama o próximo por obediência, ela se submete às suas autoridades. A Noemi, a velha pobre fracassada, se submete aos servos do cara. Ela não se submete só ao chefão, ela se submete a todo mundo. E por último, a submissão dela ao próprio Boaz, porque o próprio Boaz vai dizer para ela assim, ouve minha filha. Ruth 2:8, ouve minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Ele deu um comando para ela, e ela obedeceu. E olha o que ele vai dizer em Ruth 3:10, disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disserte, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. Uau! Boaz ligado, né? O Boaz, rapaz, essa menina pede permissão para fazer uma coisa que ela tem direito. Ela se submete a tudo que a sogra dela ensina para ela. Ela se coloca debaixo da cultura do povo dela. Tudo que menina obediente, irmãos, a Bíblia diz que toda autoridade, olha só, não, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Eu vou ler de novo, todo homem, tem algum homem aqui, ou mulher? Então são todos vocês, são todos nós, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, irmãos, pois não há autoridade que não proceda de Deus, 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 não há. Se você resiste à autoridade, você resiste à ordenação do próprio Deus, e você trará sobre si mesmo condenação. Alguém me entendeu? Então por isso que quando eu honro meu pai e a minha mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, dá tudo certo para mim e eu tenho longa vida sobre a terra, porque eu obedeço uma autoridade constituída por Deus. Por isso que quando eu obedeço meus pais, eu estou no lugar da bênção. Por isso que quando eu obedeço meu chefe, eu estou no lugar da bênção. Não só puxar saco, não, eu estou no lugar da bênção. Por isso que quando eu obedeço às minhas autoridades espirituais, eu estou no lugar da bênção, coisas acontecem na minha vida. Por isso que quando eu sou um dizimista, eu obedeço esse princípio, as coisas acontecem na minha vida financeira. Isso não tem nada a ver com salvação, isso não tem nada a ver com graça. Não, Deus é gracioso, Ele sabe que eu estou passando essa situação financeira, então Ele vai me dar dinheiro assim. Não, irmãos, Ele te deu salvação de graça, mas galardão é pelo que você faz. Agora, vamos voltar para o começo. Você só faz se você nasceu de novo. Amém, querido? Deixa eu terminar só te mostrando essa comparação entre o Saul e o Davi. O Saul foi ungido por quem? Quem ungiu o Saul? Quem ungiu o Saul? O Samuel. Quem ungiu o Davi? Irmão, a mesma unção. Os dois receberam a mesma unção. O Saul, presta atenção, começa gigante. Irmãos, o Saul é o único cara que não passa por nenhuma tribulação para virar rei. É o único rei que já começa rei, não é? O Samuel, Deus fala assim, ó, o rei vai chegar aí, unge ele, pá, chegou, virou rei. O Davi passou 13 anos lutando, não é? Agora veja bem, o Saul começa grande, o Davi começa pequeno, como criador de pouquinhas ovelhas. Um cara pequeno. O Saul vai diminuindo à medida que ele vai desobedecendo Samuel. Samuel dá comandos para ele, não é? E ele
questiona os comandos, ele simplesmente não obedece, dá umas desculpas e tal, e ele vai diminuindo. E o Davi vai crescendo à medida que ele vai se submetendo ao Saul doido. O Saul estava endemoninhado, tentou matar o Davi várias vezes, e o Davi obedecia, esse doido ia crescendo. E o Saul desobedecia o santo Samuel, ia diminuindo. Irmão, como que termina a vida dos dois? O Davi termina como o rei, o maior dos reis, não é? E o Saul termina doido e suicida. Quem está me entendendo? E os dois tiveram a mesma unção. Qual a diferença dos dois? A relação com a autoridade constituída deles. É muito sério isso, não é? Às vezes eu sou convidado para pregar em alguns lugares. Eu não vou sair sem falar com o pastor Sabá, sem pedir a permissão do pastor Sabá. Permissão, não é eu dizer, pastor Sabá, estou pregando aqui. Quem sou eu para fazer isso? Eu quero estar no lugar da bênção. Eu quero pedir permissão para o meu líder, não é? Decisões, ele falou, eu perguntei, até onde eu posso ir, qual é a minha jurisdição? Aí ele me falou, então a partir daqui eu preciso da autorização dele. Não vou sair sem isso, irmãos. Mesmo quando ele não estiver vendo, porque Deus está, e eu quero estar no lugar da bênção. Diga, obediência é o lugar da bênção. Obedecer a Deus, amar o próximo como obediência a Deus e se submeter a todas as autoridades constituídas por Deus na minha vida. Amém? Vamos ler como que termina essa história. Ruth 4,13. Assim tomou Boaz a Ruth. Ela estava linda naquele dia. Ela passou a ser sua esposa. Coabitou com ela. Diga aos homens. E o Senhor lhe concedeu que concebesse e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. E seja famado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz. E ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, o pôs no colo e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, quer dizer servo. Este é o pai de Jessé, e este é o pai de Davi. Por que Satanás não pôde impedir a vitória da Ruth? Porque ela estava no lugar da bênção. O que colocou a Ruth no lugar da bênção? A obediência. A obediência. Jesus disse: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, na verdade é o João que diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não toca. Eu não vou perguntar quem nasceu de novo, só Deus que sabe. Mas eu quero te colocar em crise hoje. Se você nasceu de novo, você não vive em pecado. Não quer dizer que você não peca, mas quando você peca, você fica muito mal na foto. Você não quer, não, por que eu fiz isso? Eu não queria pecar. Porque você tem uma nova natureza aí. E se você nasceu de novo e não vive na prática do pecado, aquele que nasceu de Deus te guarda. Olha só. Então essa proteção não é natural, porque você frequenta uma igreja. Se você nasceu de novo, você é guardado por Deus, pelo Filho de Deus. E aí o maligno não toca você. Amém? Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus, quero orar por você.